Saudações. Quantas são as vezes que nos encontramos a lutar com as preocupações da vida? Quantas são as vezes que estas mesmas preocupações são a causa de nervosismo e até de ansiedade? Quantas vezes é que as preocupações despertam a frustração e até mesmo a ira? Quantas vezes reparamos que a preocupação ocupa uma parte significativa do nosso tempo? Quantas vezes é que a inquietação dá lugar a desentendimentos entre esposo e esposa, entre pais e filhos, e entre amigos chegados, e até entre colegas de trabalho? Realmente, as inquietações na vida parecem ser um fator real ao qual todas as pessoas estão sujeitas. Vista a preocupação ser como um companheiro de viagem, é bom saber como lidar com ela. A inquietação é um caso em que podemos dizer que não podemos evitar as circunstâncias que a inspiram, mas podemos, sem dúvida, fazer algo para que esta não passe os limites que estabelecemos. Perante o desafio que desperta a agitação emocional, é frequente as pessoas pedirem a Deus para as ajudar. É sempre bom falarmos com Deus acerca da nossa vida, não só quando corre mal, mas em especial com falar todos os dias com Deus. Este aspecto é importante. Falar como quem fala com o seu amo, que lhe é querido e com quem nutre uma intimidade pessoal. Porém, há aqui um fator que necessita de atenção, e este é o aspecto de ouvir o que Deus diz na sua palavra, por duas razões importantes. Para que se possa ser coerente com Deus nas orações que lhe são feitas e para que possa haver um aproveitamento dos conselhos que Deus nos dá na sua palavra. A palavra de Deus é o seu conselho que nos serve de luz. Como nos diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Neste assunto de vencer a inquietação, uma pessoa pode dizer que tem fé em Deus, e isso é bom. Porém, também é importante compreender que a fé requer uma referência. Isto é, a fé necessita de conhecer a verdade que Deus revela para que tenha algo em que se firmar. A fé necessita da luz, que é a palavra de Deus, para que o crente possa andar no caminho em que está, porque se a palavra de Deus é a luz que nós necessitamos para o nosso caminho, segue-se então que a fé depende desta luz para o caminho em que nós andamos, e a orientação de Deus, vindo pela sua palavra, é uma orientação segura. A palavra de Deus é o que Deus nos diz e o que nos ajuda também a conhecer os seus caminhos. Por esta razão, é sempre aconselhável a pessoa que diz que crê em Deus passar tempo lendo a Bíblia e meditando nas suas mensagens. Na Bíblia encontramos os conselhos de Deus para a vida. E estes são os conselhos que nos dão sabedoria para enfrentar as preocupações que são como gatunos que entram numa casa sem autorização. O propósito deste estudo, que é aqui iniciado, é refletir sobre a inquietação e como lidar com os seus efeitos. A inquietação pode ser comparada ao sentimento de estar perante uma batalha sem ter as armas com que lhe possamos fazer frente. A inquietação pode ser tolerada, mas por ter características debilitantes, esta pode ser uma séria entrave no fruir da vida. Sabemos que a inquietação é como um vírus que tem a capacidade de se infiltrar na vida e exigir a atenção e os recursos que o alimentem. Um vírus quer ser alimentado, assim é a inquietação. Se não for tratada, esta pode abrir a porta para outros males entrarem e afetar até o estado da saúde mental.
O princípio que é aqui apresentado é que, se compreendermos a origem, a natureza e os efeitos da inquietação, melhor podemos manejar com o alvo de a vencer. Nesta série de reflexões sobre vencendo a inquietação, vamos pesquisar o que significa estar equipado com a palavra de Deus, com o alvo de resistir às afrontas que a inquietação possa inspirar. Consideremos aqui a experiência do profeta Jeremias. Nesta matéria de vencer a inquietação, o conselho que a palavra de Deus nos dá é que esta é como um alimento fortificante que a alma necessita. E acerca deste fortificante, podemos ler algo acerca de Jeremias, algo que ele relatou no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas. Ele sofreu bastante por ter visto tanto erro no seu tempo e também por ter sido tão maltratado. Lendo os escritos do profeta Jeremias, bem cedo ficamos com a compreensão que este homem terá conhecido a preocupação muita vez. Porém, perante o seu sofrimento, ele encontrou o ânimo que necessitava nas palavras de Deus. Como disse o profeta a Deus: achando-se as tuas palavras, isto é, ele teve um encontro com as palavras de Deus, algo que ele ansiava, e depois teve este encontro com as palavras de Deus. Não foi uma leitura de passagem que ele tivesse feito. O sentido da expressão é que ele teve um reconhecimento do conteúdo refletido na palavra de Deus. Ele disse: comi as tuas palavras, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Comer as palavras de Deus é sinônimo de aceitar e alimentar-se com as suas palavras. O seu efeito foi o gozo e a alegria do seu coração, ou seja, perante as palavras de Deus, o profeta sentiu gozo e alegria no seu coração. Era isto que ele esperava. Isto é o mesmo que dizer que as palavras de Deus lhe trouxeram ânimo. É como se o seu coração tivesse um profundo desejo de receber as palavras de Deus que o iriam sustentar, que o iriam animar. Foi como se o profeta tivesse recebido iluminação e conforto. E este foi um fator tão importante para a situação que ele enfrentava e para aquilo que ele próprio sentia. A leitura deste texto de Jeremias 15, 16 faz-nos pensar que houve a assimilação de palavras, das palavras de Deus. Ou seja, é como se o profeta tivesse absorvido as palavras de Deus para estas ficarem nele e servirem de nutriente. É como se houvesse um digerir das palavras de Deus. É como se houvesse uma união com Deus mediante as palavras de Deus. A palavra de Deus foi para ele um fortificante. Este é o efeito das palavras de Deus. As palavras de Deus, por estarem revestidas com as qualidades que Deus investiu nelas, essas mesmas palavras, ao serem recebidas e digeridas, elas passam a ter o seu efeito no coração da pessoa. O resultado é, como disse o profeta Jeremias, houve gozo e alegria. Eu creio que o profeta sentiu o efeito fortificante da palavra de Deus, que o ajudou a vencer a aflição que ele sentia. O seu coração estava com fome, e esta fome foi satisfeita com as palavras de Deus. Por isso ele disse que as palavras de Deus eram o gozo e a alegria do seu coração. Vejamos qual foi o ensino de Jesus sobre a inquietação.
Jesus falava tendo ele próprio a experiência quanto ao que dizia. A própria vida terrena de Jesus foi um exemplo do que é conhecer as mais variadas afrontas, mas mantendo a paz e descanso de espírito. A análise da vida de Jesus, à parte dos seus ensinos, revelam que Jesus, além de saber quem era, que ele tinha um conhecimento profundo sobre a razão da sua missão. Essa mesma análise também revela que Jesus não era influenciado pela inquietação ou ansiedade. Por isso, quando ele ensinava, e os seus ensinos não eram teoria, as pessoas ficavam maravilhadas com o conteúdo deste ensino de Jesus. Os seus ensinos eram a verdade que ensinavam o conhecimento pessoal que o próprio Senhor Jesus tinha quanto ao propósito de Deus Pai para si, como ser humano e também, através de Jesus, para com a humanidade. É interessante observar que o Senhor Jesus, com frequência, fazia referência às Escrituras como sendo instrumento de revelação e orientação para a sua vida e para a realização da sua missão. Portanto, não eram palavras sem consequência. Jesus sabia o que estava a dizer, ele sentia, ele tinha uma identificação com aquilo que ele próprio dizia. Neste estudo, vamos passar algum tempo com Mateus capítulo 6, onde encontramos vários ensinos de Jesus relacionados com o que significa estar ligado a Deus e à sua provisão. Foi a partir deste conhecimento que Jesus ensinava. Comecemos com a leitura de Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26, que diz, Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Está escrito assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Neste texto lemos que Jesus nos encoraja dizendo que Deus sustenta as aves e dá muito mais valor a nós. Mais valor a nós do que às aves. Se Deus cuida das aves do céu, que não cultivam a terra para daí ter o seu sustento, quanto mais nós, que valemos muito mais que as aves. Este é o ensino que Jesus estava a dar naquele dia. O Senhor Jesus disse para não sermos pessoas ansiosas quanto à vida. A vida tem os seus cuidados, sim. Porém, estes cuidados não se devem transformar em causa de ansiedade. A comida e o agasalho fazem falta, mas é como se Jesus tivesse dito: a pessoa não deve andar preocupada com o que precisa em detrimento da sua própria saúde. A ansiedade pode ser a causa de enfraquecimento e até da doença no corpo. Por isso é sempre melhor cuidar da saúde, porque a pessoa com saúde pode fazer muito mais, tem mais capacidade e facilmente tomará conta das outras coisas. A palavra no texto grego que foi traduzida por ansiosos em Mateus capítulo 6, versículo 25, é interessante. O sentido desta palavra expressa estar dividido em várias partes ou ser puxado em várias direções. O Senhor Jesus, sabendo que o ser humano é propenso a estar dividido pelas mais diversas causas, disse-nos para não estarmos ansiosos. Onde a inquietação se instala, esta tem potencialmente a capacidade de moderar a vida. É capaz de afetar os pensamentos e os sentimentos. A inquietação, pela impaciência que provoca, urge dos seus hóspedes respostas rápidas, em prejuízo das responsabilidades maiores. Mas para o que descansa em Deus e por esse ato exerce fé naquele que nos criou e que dá bastante valor
à nossa existência, essa pessoa tem melhores condições de defesa contra as setas flamejadas da inquietação. Uma pessoa dada à preocupação ou à ansiedade injustificável é como quem está a pensar em tanta coisa que acaba por deixar as janelas da sua casa abertas para que entre o ladrão para roubar a sua paz e a sua alegria. Jesus disse para não andarmos ansiosos ou preocupados, porque o nosso Pai Celestial sabe o que nós necessitamos. Vejamos aqui o que nos diz Mateus 6, versículos 31 a 34. Mateus 6, versículos 31 a 34. Está escrito: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tomemos nota do que Jesus disse em Mateus 6,31. Mateus 6,31. Não andeis inquietos quanto ao beber, comer ou vestir. Porque não devemos nós andar inquietos? Porque nosso Pai Celestial sabe o que necessitamos, sabe que nós necessitamos do alimento e do agasalho. E eu creio que, como iremos ver mais adiante, a expressão que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, representa todas as áreas da vida humana que necessitam da nossa atenção. Por exemplo, eu creio que a responsabilidade de cuidarmos da família e restante ambiente social que está incluída nestas palavras de Jesus. Cuidar das responsabilidades pessoais e coletivas é um princípio registado em toda a Bíblia. Nestes versículos de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus oferece-nos uma melhor alternativa. E esta alternativa, que aponta para uma melhor qualidade de vida, começa pelo estabelecer a prioridade. Esta prioridade está estabelecida em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,31, Jesus disse para não andarmos ansiosos quanto ao sustento e agasalho. No versículo 32, ele acrescentou que o nosso Pai Celestial sabe que necessitamos destas coisas. Mateus 6,33 mostra-nos que, em vez de andarmos atrás destas coisas que nos fazem falta, que devemos antes buscar o reino de Deus e a sua justiça. À primeira vista, este enunciado de Jesus não nos parece ser convidativo. No ambiente secular, normalmente levanta-se a questão: qual o mais importante? Buscar o que me faz falta e aquilo que dá, de certo modo, a mim e à minha família a qualidade de vida que é vital? Ou pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Bem visto o ensino de Jesus, o princípio de cuidar da vida não está negado. Antes, há aqui algo de profunda sabedoria, que é estar no reino de Deus, onde o princípio da justiça de Deus reina. E conforme a promessa de Jesus em Mateus 6,33, todas estas coisas, isto é, o sustento e o agasalho, estas coisas nos serão acrescentadas, disse Jesus. O verbo acrescentadas, conforme ocorre no texto original, significa ajuntar ou aumentar, tendo o propósito em vista. Este é o seu significado na língua original, o grego. Esta palavra enfatiza o objetivo de aumentar, alcançando assim um alvo. Há um propósito que Deus tem em relação ao acrescentar a nós aquilo que são as nossas, o suprimento do que são as nossas necessidades. Fica então bem explícito que o nosso Pai Celestial tem em vista o melhor bem, o melhor para nós. Repare,
O Senhor Jesus não está a dizer para pormos de parte a responsabilidade de cuidarmos da nossa vida. Ele está a falar sobre as nossas prioridades. É a prioridade de tomar conta do que é mais importante. Esta prioridade é onde nós estamos, que é no reino de Deus. É a prioridade de buscar a justiça de Deus. Isto é viver na qualidade de vida que é manifesta no reino de Deus. A característica que nos é salientada é a justiça, que é aquela qualidade que manifesta a retidão de vida existente no reino de Deus. O princípio da justiça de Deus manifesta no seu reino é que todas estas coisas nos sejam acrescentadas. Seguindo estes princípios, o discípulo não depende dos seus recursos para garantir a sua nutrição e o seu agasalho. Antes, o discípulo depende de Deus Pai, que é o Senhor sobre o seu próprio reino. E neste reino, o reino de Deus, está a sua provisão para os seus cidadãos. Esta provisão está incluída no princípio e valor da justiça de Deus. Ou seja, onde a justiça de Deus é a nossa prioridade, aí também será manifesta a provisão de Deus. Isto é, a bênção do reino de Deus será manifesta em formas em que o restante, ou seja, aquilo que necessitamos, virá a ter a sua realidade em nós, ou haverá essa provisão e por isso também o Senhor cuidará de nós. É o que o Senhor Jesus está a ensinar em Mateus capítulo 6. Ao dizer todas estas coisas, isto é, a nutrição e o agasalho serem acrescentados, o Senhor Jesus não estava a falar em termos de retribuição, como se Deus retribuísse a quem buscasse primeiro. O princípio que vimos neste ensino de Jesus é que no reino de Deus há um acréscimo que nos é feito. É como quem entra e anda na provisão de Deus que está presente. Esta provisão é colocada diante das pessoas que buscam o reino de Deus. Volto a enfatizar, não é uma retribuição que Deus faça como se fosse uma recompensa por estarmos a buscar o reino de Deus. Mas é o que Deus acrescenta a nós, porque Deus, como nosso Pai Celestial, sabe que necessitamos destas coisas, como está escrito em Mateus 6:32. Mateus 6:32. Buscar primeiro o reino de Deus realmente é ter comunhão com Deus. Buscar o reino de Deus é andar nos seus caminhos e seguir ao Senhor e os propósitos do seu reino. O Senhor Jesus ensina-nos que, seguindo este princípio como nossa prioridade, que a provisão será acrescentada a nós. É interessante que nos versículos 25 a 34 de Mateus 6, que a admoestação não andar inquietos, ou as expressões similares, ocorre várias vezes, seja no versículo 25, 28, 31 e 34. Isto diz-nos que o Senhor Jesus estava neste seu ensino a enfatizar um princípio fundamental à fé. Lendo todo o capítulo 6 de Mateus, compreendemos que Jesus estava a apresentar aos seus ouvintes uma qualidade de vida em que não teriam que andar ansiosos quanto ao suprimento das suas necessidades básicas. Posso aqui dizer que a prudência faz-nos optar pelo melhor caminho, dando mais atenção ao que realmente é uma responsabilidade nossa ou à nossa qualidade de vida, e estamos a cuidar das nossas prioridades. A prudência diz-nos que é melhor investir o nosso tempo, o nosso raciocínio, o nosso esforço naquilo que nos possa produzir o bem, em vez de estarmos a investir os nossos recursos naquilo que não nos livra da inquietação. Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Mateus 6:34. Cada dia trará consigo os seus desafios. Em cada dia será encontrado aquilo que nos queira inspirar a preocupação.
E assim, tendo já tomado a decisão de primeiro buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, iremos enfrentar cada dia e as suas demandas com a provisão que já nos terá sido acrescentada. Fazendo assim, a causa da inquietação terá menos com que se alimentar, passando assim a sua força a diminuir. Nestes últimos tempos tem havido bastante acontecimento que tem dado razão à preocupação. A inquietação alimenta-se de muita forma, alimenta-se das notícias diárias e das opiniões e comentários por parte daqueles que queriam ou queiram explicar os acontecimentos recentes. A inquietação também aproveita os sentimentos pessoais e a imaginação que estes sentimentos possam procriar. O que fazer então? Façamos o que Jesus disse: não nos deixemos inquietar. Isto não é ser irresponsável, mas é fazer aproveitamento de tudo o que Deus, no seu reino, nos disponibiliza. Sendo fortificados no Senhor e na força do seu poder, como nos ensina Efésios 6:10, e estando revestidos com a revelação de Deus, vamos resistir às afrontas de toda a inquietação. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Notemos, não estejais inquietos por coisa alguma, isto é, não deixar que nada sirva de razão para ficarmos preocupados. E estando munidos com o conselho da palavra de Deus, enfrentamos cada dia com espírito de fortaleza. E como Paulo disse, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como é que as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus? É pela oração. Este é o tipo de oração em que expressamos os nossos desejos diante de Deus. Paulo acrescenta, e pela súplica. Esta é a petição em que expressamos diante de Deus quais são as nossas necessidades. E depois Paulo diz que devemos sempre dar graças a Deus. Acrescentamos às nossas petições sempre a ação de graças, isto é, de uma forma determinante, manifestamos a nossa gratidão a Deus. Seja mediante as nossas palavras de louvor, ou seja mediante os nossos atos que expressam o nosso reconhecimento de Deus e do seu reino. E assim tornamos conhecido diante de Deus as nossas petições. Esteja sempre à vontade diante de Deus para lhe expor o que se passa consigo. Saiba que Deus Pai atenta para aqueles que o buscam e se dedicam a buscar o seu reino e a sua justiça. Tendo falado com Deus, passe então a estar na expectativa de que Deus ouve e Ele responde. Iremos falar mais adiante sobre, em outras edições, sobre como vencer a inquietação. Deus tem tanto para nos dizer. O mais importante também é que Deus convida todas as pessoas a virem a Ele e a receber a salvação mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia diz que todos os que receberem Jesus são salvos. Acredite nesta promessa de Deus. Diga a Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Deus ouve e Deus responde. Leia um pouco da Bíblia todos os dias, que isso é importante para o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Faça oração a Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Nós continuamos orando por si, para que as bênçãos de Deus continuem sempre amplas na sua vida.